Bem, pessoal, na aula de hoje, né, nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, gestão da energia, tão caro para os alunos, né, da Universidade Federal de Itajubá, até pela história, né, que a universidade tem em função da expansão, né, dos sistemas energéticos do Brasil, pela tradição, essa é uma palavra muito cara aqui para a gente, né, da produção e uso de energia no Brasil. Nessa primeira parte da aula, né, nós vamos tratar apenas desses dois temas. Né? Qual que é a necessidade de se discutir a mudança, né, das fontes de energia, buscando alternativas a essas fontes, né? E, num próximo momento, nós falaremos especificamente dessas três modalidades de energia, cuja finalidade está para gerar potência, ou seja, energia elétrica. Bom, a primeira pergunta que eu faço para vocês, até para a nossa reflexão, é a seguinte: por que existe hoje um interesse cada vez mais premente, cada vez se fala muito disso, né, de se mudar a matriz energética mundial? Justamente porque a nossa matriz energética, e entenda a matriz energética como sendo, né, qual que não apenas a quantidade de energia que é consumida no mundo, não apenas onde essa energia é consumida no mundo, mas principalmente qual que é o tipo de energia consumida no mundo. Não vou gastar aqui muitos minutos falando para você da importância que a energia tem para o desenvolvimento de uma sociedade, para a vida, né? Então, qualquer tipo de desenvolvimento ou qualquer tipo de transformação está associado a uma conversão energética, né? Você comer um alimento para te alimentar, ou tomar uma bebida para te esquentar, ou colocar uma coberta, né, para, enfim, existem ali transformações energéticas, né? Conversões, fluxos energéticos. Então, desde a mínima, enfim, dos pequeniníssimos movimentos do elétron ao redor do núcleo até, né, uma grande hidrelétrica, o salto de uma pulga, enfim, né, o que nós estamos fazendo aqui agora, né, utilizando esse meio à distância, né, infelizmente, mas esse meio à distância de interagir, sempre tem conversões energéticas associadas a isso. Por isso que, de maneira geral, energia pode ser, né, uma definição talvez um pouco mais abrangente, é a capacidade de realizar mudanças. Conversões energéticas estão associadas a essas mudanças. Porque não necessariamente o tipo de energia que você tem disponível em A é o tipo de energia que B está precisando. Talvez você tenha aqui uma madeira, né, uma biomassa, e B está precisando, na verdade, de um calor. Então você precisa de um processo aqui no meio de conversão, né? Que faça a conversão da lenha, por exemplo, para calor. Então, uma das primeiras formas de produzir, digamos assim, energia. Mas, basicamente, considerando a dependência fisiológica fundamental que o ser humano, que a natureza, né, ela tem dessas conversões energéticas, sim, precisamos discutir a necessidade, ou pelo menos precisamos discutir, ou precisamos ter uma ideia de algo tão fundamental para nós estamos nos baseando em quê? Qual que é o tipo de energia que a sociedade hoje consome? O que nós observamos, esse gráfico aqui nas primeiras aulas desse curso eu já apresentei para vocês, hoje o mundo ele depende basicamente cerca de 80%, né, de recursos fósseis, não renováveis. Então nós temos aqui carvão, nós temos aqui petróleo, nós temos aqui gás natural e nós temos aqui uma parcela crescente, principalmente nos países europeus, da energia nuclear. Então, o que esse gráfico está nos dizendo é o seguinte: existe um aumento
da década de 70 até hoje, né, isso daí é óbvio, do consumo de energia no mundo. Existe um aumento. Né? A população aumenta, a sociedade desenvolve, existe um aumento do consumo de energia no mundo. E este aumento, esse desenvolvimento, as nossas relações básicas com a natureza, que se baseiam em processos energéticos, cerca de 80% está baseado, é suprido, a nossa sociedade é abastecida em 80% por recursos que não se renovam numa escala humana de tempo. Recursos que estavam ali guardadinhos, no caso dos recursos fósseis, há milhões de anos, e que numa taxa bem maior, obviamente, do que eles conseguem se repor, nós estamos retirando e utilizando como base da nossa energia. Então, em outras palavras, o desenvolvimento da sociedade hoje está se baseando em algo que vai acabar. E vai acabar em breve. Então, meus caros, em função disso, muitos pontos de exclamação para isso. Cuidado! O desenvolvimento que nós temos hoje se baseia em algo que vai acabar. Isso daí vai totalmente contra a ideia da sustentabilidade, que é justamente a sustentabilidade acaba sendo um contínuo, né? É você satisfazer as suas necessidades sem comprometer as futuras gerações. Então, essa discussão por que mudar a matriz energética, ela se baseia num fato, não é um achismo, não é uma observação, mas é um fato. É um fato. Né? Sem contar, não estou considerando aqui os aspectos ambientais. Né? Daqui a pouco a gente chega neles. Por que mudar a matriz energética? Faço novamente a pergunta e respondo essa pergunta numa perspectiva um pouquinho diferente. Como nós estamos basicamente, né, dependentes do petróleo, de recursos fósseis, esse material, que não necessariamente está disponível, né, ele acaba tendo volatilidade de preço. Hoje em dia, você mudar matriz energética está muitas vezes associado ao que nós chamamos de segurança energética. Aqui nós temos um gráfico de 95 até 2019, mas nós tivemos essa volatilidade, né, principalmente na década de 70, os dois grandes picos do petróleo, mas essa volatilidade de preços aqui eu tenho o preço de Dubai e os dois olhos marcadores, né, do Mar do Norte e do Golfo do México. Existe essa volatilidade e é uma volatilidade baseada muitas vezes em aspectos políticos. Né? Aspectos políticos. Tem guerra, não tem guerra, retirado, né, como aconteceu na década de 70, retira-se do mercado da noite para o dia cerca de 20%, né, do petróleo, porque os Estados Unidos estava atacando a Palestina, ali no Egito, enfim. Né, não me lembro exatamente os detalhes, mas um dos motivos de se questionar essa dependência, né, do desenvolvimento depender de algo que varia tanto, está muito associado à segurança energética. Ainda nesse aspecto de segurança energética, eu refaço a pergunta: por que mudar a matriz energética? Se vocês olharem aqui, quais são os principais países de petróleo hoje, né? Nós temos Irã, Venezuela, Rússia e a Arábia Saudita. O Irã, a Venezuela e a Arábia Saudita, não vou considerar a China, a Rússia aqui, são regimes políticos, como é que eu poderia dizer? Sem fazer juízo de valores aqui, né? Mas não são regimes políticos democráticos. Né? São regimes políticos que estariam assim, estão mais sujeitos a posições assim mais autoritárias, ditatoriais, que não respeitariam muito influências naturais do mercado, enfim. Esses regimes que não são, vou usar uma palavra muito típica, né? Esses regimes que não são transparentes, eles sugerem muitas vezes uma certa insegurança. Uma certa insegurança. Você não sabe como é que o sheik lá da Arábia vai acordar de bom humor, né? Se ele vai acordar de mau humor ou de bom humor, né? Então, essa falta de transparência, isso daí gera uma certa insegurança, e são os maiores produtores de petróleo. Então, veja, essa volatilidade de preço, aqui no caso de petróleo, né, que eu coloquei para vocês, está muito associado a esse gráfico aqui.
né? Porque os grandes produtores de petróleo, eles são regidos, né, por países que não têm governos transparentes, que não são governos, eu não vou dizer previsíveis, né, mas você não dá uma certa insegurança. É diferente em países cuja democracia, por pior que ela seja, por mais, enfim, baseada em fake news ou jogos sujos, digamos assim, né? Mas é algo transparente. Existem mecanismos para você, de certa forma, controlar os desvios. Né? Nesses países grandes produtores de petróleo, tais mecanismos, não sei se eles existem. Então, hoje o mundo ele se baseia, de novo, em recursos que vão acabar nos próximos anos ou décadas, né? Em recursos cujos principais detentores não possuem mecanismos, né, para reger uma certa normalidade política, né, um certo padrão assim, político. De novo, respondendo a essa pergunta, por que mudar a matriz energética? Por uma questão de segurança energética, por uma questão de soberania nacional, por que não dizer? Né? Só para vocês terem uma ideia, aqui nós temos aqui embaixo o Brasil. Ok? Agora, um outro aspecto, e é inevitável falar para vocês, é justamente respondendo a pergunta de uma outra forma. Por que mudar a matriz energética? A matriz energética, esse gráfico aqui, ele, infelizmente, ele não tá correto, né? Mas ele se assemelha muito, como eu já mostrei para vocês nas aulas anteriores, à geração de gases de efeito estufa, né? Então, nós temos aqui um gráfico que associa o IDH ao consumo per capita de energia. Esse gráfico ele mostra que quanto maior o IDH, maior o desenvolvimento de uma nação, né? Pelo menos o desenvolvimento humano de uma nação, embora esse indicador ele seja um pouco questionado, né? Porque ele não considera tudo, mas é um indicador de desenvolvimento. Quanto maior o IDH, maior o consumo per capita de energia. De modo que sabendo que essa energia aqui ela é basicamente associada a combustíveis fósseis, nós sabemos que a utilização de combustíveis fósseis é uma das principais, ou o principal responsável do aumento da concentração de CO2 na atmosfera. Isso daqui está associado, obviamente, à intensificação do aquecimento global ou às mudanças climáticas. Né? Então, existe um aspecto assim, muito forte hoje, né, de se mudar a matriz energética justamente por essas questões ambientais. Então, não é apenas segurança energética, estratégia de soberania nacional, mas também, digamos assim, por uma questão de soberania mundial. Ok? Bom, embora esse gráfico, só voltando, né, para fechar o raciocínio, embora esse gráfico ele seja tonelada de petróleo equivalente, né, o consumo de energia pelo IDH, nós sabemos, né, que esse gráfico ele apresenta o mesmo perfil quando nós colocamos nesse eixo aqui as emissões de gases de efeito estufa. É muito parecido. Né? Países com elevado desenvolvimento apresentam aí de maneira tendencial, né, maior emissão de gases de efeito estufa. Bom, só para vocês terem uma ideia, vamos começar a dar nome aos bois aqui nos próximos slides. Essa daqui é a oferta de energia, né? Oferta de energia no mundo. E esse daqui é o consumo de energia. Existe, obviamente, uma diferença entre esses. Sempre o consumo ele é um pouco menor, porque entre esse ponto e esse ponto você tem as tecnologias para converter essa energia no formato que eu preciso. Eu preciso de calor, eu preciso de eletricidade, eu preciso de combustível para o meu veículo. Então, existem processos de conversão, e esses processos de conversão, muitas vezes, eles estão associados a uma eficiência. E essa eficiência, obviamente, ela nunca é 100%. Né? Ela pode estar um pouco mais próxima ou um pouco menos próxima, mas não é 100%. Agora, olhando para esse lado, nessa direção, nós observamos, né, como aconteceu nos slides anteriores, né, existe um aumento do consumo, tanto da oferta quanto do consumo de energia no mundo. Né? Na década de 70,
até os anos agora, recentemente. E é interessante porque o que nós observamos? Nós observamos, vamos ver a contribuição de cada fonte de energia. Então, o que nós observamos? Nós observamos que carvão, a preponderância do petróleo, né, pelo menos no lado da oferta, diminui consideravelmente, ganha espaço o gás natural, e de certa forma até acaba sendo um movimento de você tornar, né, a matriz um pouquinho menos suja, digamos assim, né? E, por outro lado, o carvão ele aumentou um pouquinho. Agora, chama a atenção, né? Nós temos aqui o aumento da hidroeletricidade, infelizmente, na minha opinião, o aumento da energia nuclear, um aumento considerável da utilização de energia nuclear, e um decréscimo, aí um pouquinho, né, menor, não tão grande assim, da bioenergia, que nós vamos falar na aula de hoje. Quando nós olhamos, de novo, né, continuando aí, dando nome aos bois, aonde que se consome, a nível de mundo, né, nós temos aqui que um dos grandes consumidores no mundo de energia é o setor de transporte. Os grandes consumidores. Seguido aí pela indústria e o setor residencial. Então, quando nós falamos de mudança da matriz energética, não é à toa que o setor de transporte ele é o que mais chama atenção, né? Quando nós vamos falar um pouquinho na aula de hoje de biocombustíveis, né? Tem aí aparecendo cada vez com mais força os carros elétricos, okay? Mas o setor de transporte, ele geralmente, ele é o que é o problema, né? O gargalo a ser atacado em função da grande preponderância que o setor de transportes tem no consumo de energia. Quando nós colocamos em termos de países, nós vemos assim que total fuel consumption, né? Nós temos que, em 2017, e esse gráfico aqui não muda há alguns anos, a China é um dos grandes ou o maior consumidor de energia do mundo hoje, seguido dos Estados Unidos. A China já passou dos Estados Unidos faz um tempo, né? A China hoje é o grande responsável por consumir, por puxar essa tendência que vocês estão vendo. E é engraçado porque esse gráfico aqui revela o estágio que a China está, né? Grande parte da energia, para não dizer a metade da energia consumida na China hoje, vai para o setor industrial. É devido ao setor industrial, um país em franco desenvolvimento, e aqui representa, né, como que o desenvolvimento ainda é visto. O desenvolvimento hoje, felizmente ou não, né, dependendo do setor que você trabalha, ele é enxergado, né, ele é visto como sendo consumo de combustível fóssil, certo? Depois nós temos os Estados Unidos, só que os Estados Unidos, diferentemente da China, ele tem uma grande preponderância aqui no setor de transporte, né? Aqui é o que puxei aqui um pouquinho, né, no mesmo ano, né, em 2017, no caso do Brasil. O Brasil ele se aproxima um pouquinho aí, talvez do Japão, né, do estilo de consumo do Japão, mas nós temos, né, o setor industrial no Brasil, ele é o grande responsável, um país em desenvolvimento do consumo de energia. Nós temos, em segundo lugar, o setor de transporte. Você vê aí que tanto o setor de transporte, ele é muito importante nos grandes consumidores de energia, muito importante. É claro que existem algumas diferenciações. Você pega no caso da Rússia, por exemplo, você tem um grande consumo do setor residencial, né? País frio, precisa de aquecimento, né? No caso da Índia, você também tem um grande consumo do setor residencial por conta da elevada população. Agora a China, por mais que tenha uma população exorbitante, independente disso, o negócio dela é franco desenvolvimento, ok? Bom, quando nós damos um zoom in em termos do consumo da indústria, que, de certa forma, ocupa uma importante parcela do consumo de energia, nós vemos que a China, de novo, representa, né, um país que está aí ainda na escala do desenvolvimento, porque o grande consumo dela é da indústria de base, indústria de metal e ferro, né? Tá aqui.
Nos Estados Unidos, você tem uma grande preponderância aqui do setor químico e petroquímico, né? Na Índia, indústrias não específicas, enfim. Bom, não poderia deixar de começar esse assunto de energia, né, da gestão de energia com vocês, falando do início de tudo, né? E vocês vão entender o porquê eu estou falando, estou chamando dessa forma, que é a bioenergia. A bioenergia, como vocês podem ver nos slides anteriores, ela tem uma representação aqui muito pequena, né? Na década de 70, 10% da oferta de energia, em 2017, 9,5%, 10%, ou seja, não mudou muito, né? De fato, a bioenergia ela não é, num panorama mundial, né, o carro-chefe nessas últimas décadas aqui da oferta e do consumo de energia. Mas na bioenergia, nós podemos encontrar grandes possibilidades, grandes alternativas de fazer essa fuel shift, essa mudança, né, de fase, essa alteração da matriz energética. A bioenergia não é a única tábua de salvação, mas ela pode trazer, nessa perspectiva de mudança energética, os dois principais objetivos, né, os dois principais pontos que nós gostaríamos ou que nós esperaríamos, ou que pelo menos nós somos motivados por uma mudança de matriz energética. Ela poderia trazer segurança energética e ela poderia trazer, sustentabilidade. Segurança energética porque a bioenergia, você pode produzir ela no lugar que você mora, no lugar que você vive, né, no país, digamos, né? Diferente de petróleo, que é uma commodity que tem que ser transacionado, poucos países são detentores, eu posso afirmar para vocês que existe um número grande de países, muitos deles até pobres, né, em desenvolvimento, com baixo IDH, que, se utilizarem bem o seu potencial energético, podem adquirir essa certa segurança energética, essa tão sonhada segurança energética. Um outro ponto que nós esperamos, ou que somos motivados numa mudança de matriz energética, é a questão da sustentabilidade. Então, a bioenergia, dependendo de como ela é produzida, sim, ela pode trazer bons indicadores de sustentabilidade, né? Então, a bioenergia, ela resume, né, ela resume muito bem, ou pelo menos tem um potencial de resumir muito bem, esses dois objetivos com a mudança da matriz energética. Por isso que nos próximos slides eu trato um pouquinho sobre isso. Eu chamei a bioenergia do início de tudo, porque a bioenergia, pessoal, é a forma mais prosaica do ser humano ter acesso à energia. Quando nós estudávamos lá no colégio, né, lá os neandertais, os pré-históricos, né, e nós temos ali uma data muito importante, um ponto muito importante na linha histórica, que é chamada a descoberta do fogo. A descoberta do fogo, o fogo ou o calor, ele chegou ao ser humano provavelmente, através de um recurso bioenergético, queimando lenha. Lenha é bioenergia. Então, é engraçado como que a história é cíclica, parece moda, né? Então, a roupa que a galera está usando agora é a roupa que meu pai, minha mãe, minha avó estavam usando anteriormente. O que nós percebemos hoje no mundo é um retorno, entre aspas, né, não querendo ser muito romântico, às nossas origens. O que é bioenergia? Isso aqui é uma definição muito clássica. Toda e qualquer forma de energia associada a formas de energia química acumulada mediante processos fotossintéticos recentes. Através da fotossíntese, existem esses fatores influentes, né? A presença de CO2, a presença de água e, obviamente, a presença de luz solar. A água, a planta, né, com água, ela absorve o CO2 e, através da luz solar, ela transforma isso nesta molécula, né, de glicose, libera CO2, e essa molécula ela é um tijolinho que vai, né, ter utilizado aí para
construir, digamos assim, tudo que tem, né, nas folhas, e essas plantas elas servem de alimento para os vegetarianos, né, e os carnívoros, enfim. A bioenergia ela é a base, digamos assim, da cadeia alimentar, sem dúvida alguma. Né? E, por essa definição, ela nada mais é do que a não contabilização, mas o acúmulo da energia solar em moléculas de glicose, né, através de processos fotossintéticos recentes. Eu chamo a atenção desse termo recente aqui para você, né, porque eu estou excluindo dessa definição de bioenergia qualquer tipo de processo de fossilização. Então, por mais que nós tenhamos árvores centenárias, mas não chega a milhões de anos. Né? Então, ela, de certa forma, a bioenergia ela sempre está associada a esse ciclo natural, né? Numa escala humana, digamos assim, de tempo. Processos fotossintéticos recentes. Só que chama a atenção porque, embora a bioenergia seja algo tão corriqueiro nos nossos dias, a gente não tem muitas vezes ideia, e alunos de engenharia ambiental, eles acabam até tendo disciplina sobre isso, né? Alunos de ecologia, de biologia, do esforço que é esse tipo, do esforço e das variações que existem nesse tipo de processo. Esse processo de conversão da energia solar em glicose, né? Em energia química, né? Energia química existente entre as ligações ali do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. E existem muitas variações, né? De maneira geral, isso aqui é um livro muito famoso, né, para engenharia ambiental, para ecologia. Em termos, de maneira geral aqui, né? Se uma planta ela recebe 100 unidades de energia do Sol, existem várias perdas ao longo desse percurso, né? Nós temos aqui a parcela de energia, né, do espectro radioativo, desculpe, do espectro de radiação solar, que não é interessante. A planta ela não tem a capacidade de absorver aquela radiação fora desse determinado comprimento de onda. Nós temos perda de 50% dessas unidades solares. 10 unidades são perdidos através da reflexão da folha. Né? Depois nós temos... Só um minuto. Depois nós temos perdas em função de processos de utilização energética mesmo da planta, fotorrespiração. Ou seja, de 100 unidades solares, geralmente 5 são convertidas em glicose, né? E utiliza-se, obviamente, toda essa a parte da energia que é convertida em glicose, a planta utiliza essa glicose para ela sobreviver, né? Mas cerca de 0,3 unidades das 100 que recebeu do Sol, ela de fato é transformada em células vegetais, em paredes celulares, em folhas, em galhos, em árvores. Né? Então, nós estamos falando dessa bioenergia que está aqui. Não existe realmente, são eficiências muito baixas. É claro que isso daqui são valores muito gerais, né? Tem plantas que possuem uma eficiência um pouco maior por conta dos ciclos fotossintéticos, né? C3, C4, plantas CAN, mas isso aqui são só para vocês terem uma ideia da ordem de grandeza. Né? Olhando para esse gráfico, isso daí é um tema de uma próxima aula, chama a atenção o seguinte, né? Nós estamos falando aqui de um ciclo, né? De uma produção, pelo menos visualmente, renovável, não necessariamente sustentável, e de conversão de energia solar em bioenergia. Né? Utilizando o que a natureza, desculpe a redundância, naturalmente nos fornece, numa escala humana de tempo, renovável e assim por diante. Então chama a atenção, isso o mercado, as indústrias têm percebido, por que não investir na energia solar? Né? Já que está sempre abundante, está sempre associado a esses processos naturais.
Hoje em dia existe um crescimento assim absurdo de utilização, de produção, aí no caso de energia elétrica, principalmente, né, através de painéis fotovoltaicos. Mas é só uma digressãozinha aqui. Bom, quando nós falamos de bioenergia, inevitavelmente nós acabamos caindo em biocombustíveis, né, que, dependendo da forma que forem produzidos, podem fornecer segurança energética e bons indicadores de sustentabilidade, e nós vamos ver futuramente biocombustíveis podem ser utilizados pelo setor, ou um dos setores que mais consome energia, que é o setor de transportes. Tentando, né, numa tentativa de fazer a classificação desses biocombustíveis, os biocombustíveis eles podem ser chamados de biocombustíveis florestais, ou os dendrocombustíveis, né, que foi um termo utilizado, introduzido por alguns professores, inclusive aqui da universidade, e os dendrocombustíveis, combustíveis diretos da madeira, indiretos, né, pode ser serragem, por exemplo, combustíveis de madeira recuperada. No caso de combustíveis indiretos, desculpem, aqui nós temos carvão vegetal, né, por exemplo, e aí combustíveis da madeira recuperada, aqui nós temos serragem, aí para os grupos, né, os interessados aí em arborização de cidade, existem estudos bem interessantes falando da produção de energia através dos galhos, né, de podas de árvore. Não é um potencial tão grande, mas é um potencial bioenergético. Nós temos aqui biocombustíveis não florestais, aí sim são os chamados de agrocombustíveis, ou seja, combustíveis de plantações energéticas. Então aqui nós temos cana, a soja, né, que faz o biodiesel, subprodutos agrícolas, né, subprodutos agrícolas, palha de cana, palha de arroz, sabugo de milho, né, subprodutos animais. Então aqui subprodutos agrícolas seriam resíduos. Subprodutos animais, né, nós temos sebo bovino, por exemplo, né, biogás produzido de dejetos de animais, e subprodutos agroindustriais, ou seja, seriam os coprodutos e até então, até um certo tempo atrás, considerados resíduos, lixo, né, produzidos pela agroindústria, por exemplo, vinhaça, bagaço de cana, dando exemplo das indústrias mais famosas no Brasil. E nós temos um terceiro ponto aqui, né, que são os resíduos urbanos, né, os resíduos sólidos urbanos. A professora, uma das professoras aqui da universidade, né, que geralmente ministra aula para o curso de engenharia ambiental, a professora Regina Mambelli, tem trabalhos interessantíssimos junto com o grupo dela, vários trabalhos sobre o potencial de geração de energia a partir de resíduos urbanos, né. Hoje em dia, muitos aterros sanitários no Brasil, eles já produzem energia, né, a partir do biogás, mas existem outras formas também. Ok? Bom, quando nós falamos no início, né, da aula, quando eu estava falando da energia que está disponível na natureza e da energia que eu preciso, inevitavelmente nós precisamos ter em mente que essa energia ela precisa ser convertida, né? Então aqui de um lado eu tenho a matéria-prima, que possui a energia embutida ali nas suas ligações químicas, a bioenergia embutida, ela não necessariamente está prontamente, né, disponível, e do outro lado, o tipo de energia que eu preciso. Por exemplo, calor e eletricidade. Ora, é só eu pegar madeira, biomassa lignocelulósica, né, madeira, palha e resíduos, seguindo aqui, ó, eu posso, num processo de queima, né, posso fazer a queima, como vocês conhecem, dessa matéria-prima e gerar calor ou eletricidade. Através de processos químicos como transesterificação, fermentação do caldo de cana, né? Então aqui, ó, a biomassa açucarada, nós temos a disponibilização do caldo da cana, né? Eu posso fermentar, isso daí já é bem conhecido, e transformar em álcoois. Então, o famoso o etanol, no caso do Brasil. E existem outros, né? No caso de resíduos sólidos urbanos, eu posso fazer a digestão anaeróbia, a produção do biogás, e esse biogás ele pode me dar calor ou eletricidade.
se ele passar por uma turbina a gás, por exemplo, ou se ele for queimado, né? Então, assim, existem várias formas, várias rotas, muitas delas já consolidadas, então até coloquei aqui, embora o gráfico seja antigo, as linhas que estão sólidas já são rotas consolidadas, entenda, em escala comercial, e as rotas pontilhadas são aquelas que não são, ainda estão em fase de consolidação, algumas já estão consolidadas. Mas o que é importante é o seguinte, a bioenergia disponível hoje, naturalmente, as plantas, as árvores, os resíduos sólidos, eles precisam obrigatoriamente, essa energia chamada de energia primária, ou seja, o recurso energético do jeito que ele está na natureza, ele precisa ser transformado, convertido no que nós chamamos, né, potencial primário, ele precisa ser convertido num potencial secundário, né, através de rotas de conversão. Em todas essas linhas, nesses processos, nós temos, inevitavelmente, aspectos técnicos, nós temos aspectos econômicos envolvidos, e nós temos, obviamente, aspectos ambientais. Embora essa seja uma sigla muito famosa em inglês, né, Technical Economic Assessment, o que eu quis dizer aqui é que nós temos aspectos técnicos, econômicos e ambientais. Antigamente nós ficávamos numa análise, independente da formação de vocês, né, da engenharia ambiental, engenharia elétrica, civil, para onde vocês vão, mas se vocês forem trabalhar no setor de energia, não dá mais para ficar, até por força de lei, né, nisso daqui. Isso aqui eu falei para vocês várias vezes durante essa disciplina. Hoje em dia vocês têm que considerar isso daqui. E digo mais, muitas vezes a consideração deste aspecto ambiental, dos benefícios ambientais dessa determinada rota, num contexto de política, num contexto de certificação, é o que viabiliza essa sua rota produtiva. Certo? Bom, vamos dar uma olhada como é que está o uso da bioenergia especificamente no mundo. Pessoal, só para deixar claro para vocês, antes de termos carvão e petróleo, que inegavelmente foram os propulsores da Revolução Industrial, principalmente a segunda Revolução Industrial, aí, né, no século XIX, né, e hoje, né, nós estamos passando, inegavelmente carvão e petróleo, combustíveis fósseis, não renováveis, eles foram os propulsores. Tanto é que o nosso desenvolvimento ainda se baseia nisso. A gente está falando aqui de algo em torno de 50% da energia ofertada e consumida no mundo é baseada nesses dois senhores aqui, né? Tanto o petróleo quanto o carvão mineral. Só que nós não podemos negar que a sociedade, o desenvolvimento pré-histórico, medieval, digamos assim, da sociedade, aconteceu baseado na bioenergia. Então a bioenergia é a forma mais prosaica de se produzir energia, a primeira forma, né, talvez de conversão energética, e existe aí uma tendência grande de retornar a essas origens, digamos assim. Em termos de potencial do uso da biomassa ou da bioenergia no mundo, né, aqui eu tenho um gráfico antigo até, o potencial bioenergético por tipo de biomassa. Isso aqui são dados de 2007, né? Mas esse gráfico, ele, embora seja bem antigo, mas chama a atenção pelo seguinte aspecto. Na linha vermelha eu tenho o consumo global de energia até então, né, em 2007. E agora nós temos, o que nós observamos é o seguinte, o potencial de bioenergia, ele pode se aproximar do consumo global de energia, né? Ele pode se aproximar, só que existem barras de incerteza consideráveis. Pode se aproximar ou até passar. As incertezas referentes ao potencial bioenergético, elas são comuns, né? Você não sabe o quanto que pode utilizar, principalmente quando você começa a colocar aspectos econômicos, aspectos ambientais. Eu posso desmatar, eu não posso desmatar. Eu posso usar essa bioenergia aqui, eu não posso usar essa bioenergia ali. Então, as dúvidas que existem em relação ao clima para ver se a terra vai produzir ou não, né, a produtividade agrícola, existem muitas incertezas. Mas o que chama a atenção é o seguinte, além dessas incertezas, né, a bioenergia, mesmo considerando, né, aqui está um total mais provável, ela não é
páreo, ela não é suficiente, isso que é um ponto importante a salientar aqui, para abastecer o mundo. Esquece essa ilusão que o mundo ele vai ser baseado, pelo menos nos moldes de desenvolvimento que nós temos previstos para frente, ele vai ser exclusivamente baseado em bioenergia. Esquece, isso não vai acontecer, certo? Então a bioenergia, ela não é, tirando essa visão romântica, às vezes que nós temos as coisas, ela não é a salvação da lavoura, literalmente, né? Ela é uma forma. E quando nós olhamos o potencial por tipo de biomassa, nós observamos que os cultivos agrícolas, né, em terras agrícolas hoje, eles têm um potencial maior. Fala-se muito da utilização de resíduos, até para evitar competições com o alimento, mas o potencial ele nunca é tão grande quanto a utilização de combustíveis energéticos em terras agrícolas. Isso daqui acaba acontecendo, né, o grande receio que se tem em relação a isso é o food consumption, né, ou seja, é a competição com o uso de alimentos. Mas o Brasil está aí para provar que é possível você produzir bioenergia e não ter nenhum problema de segurança alimentar. Bom, existe uma dúvida grande, né, quando nós falamos, não sei se isso daí é presente na cabeça de vocês, mas existe uma dúvida, ou eu até diria um preconceito em alguns casos, daí tem diminuído um pouco, que bioenergia é uma coisa típica de países pobres, desenvolvimento. Poxa, o que é bioenergia? Aí você já imagina a lenha queimando no fogãozinho, aquela coisa e tal. E, por outro lado, nós temos aí uma indústria pujante de petróleo, de carvão, de gás natural, aquela coisa enorme, né? Países ricos, né? E existe essa impressão e nos faz perguntar, né, se a produção de bioenergia, o uso de bioenergia, ela está associado apenas a países de baixo desenvolvimento ou a países em desenvolvimento. Aqui tem alguns gráficos em relação à oferta interna, ou seja, considerando até as importações e subtraindo as exportações, mas a oferta interna nos países da OCDE, que é o conjunto de países ricos do mundo. E você vê que os países ricos, como era de se esperar, o percentual da contribuição de recursos bioenergéticos ele é muito pequeno. O que manda nos países ricos é a energia nuclear, o gás natural, o petróleo e o carvão mineral. É isso que é o desenvolvimento da maneira como nós vemos hoje nos países ricos, ele está baseado em recursos fósseis não renováveis. Por isso que o mundo está do jeito que está, digamos assim, né? Quando nós vemos em países de não OCDE, países não ricos, existe também, né, a preponderância aí de recursos fósseis, só que chama a atenção que os recursos bioenergéticos, eles já têm uma preponderância um pouquinho maior. Isso, de certa forma, pode até sugerir esse certo preconceito, né, que países pobres são países cujo uso da bioenergia é comum. Bioenergia é coisa de pobre. Na África, então, se nós olharmos, você vê que a África utiliza muita bioenergia. Né? Cerca de 40%, 45% da energia consumida na África é proveniente de recursos bioenergéticos. Né? Só que uma coisa que nós devemos olhar é o seguinte: a África, embora tenha um grande consumo bioenergético, a pergunta que eu faço é: bioenergia é uma fonte, bioenergia, sem dúvida, é uma fonte renovável, por definição. Né? Ela é uma fonte renovável. A pergunta que eu faço: sendo renovável, ela obrigatoriamente é sustentável? Nem sempre. Nem sempre. Nós temos um país africano, cujas mazelas nós conhecemos, por razões históricas, por razões de cultura, sei lá, mas a utilização maior de bioenergia não implica obrigatoriamente, prestem atenção, em indicadores bons de sustentabilidade. De fato, a bioenergia é algo renovável, nós podemos dizer que 45% do continente africano se baseia em energias renováveis,
mas ser renovável não significa obrigatoriamente ser sustentável. Sustentabilidade é aquele tripé econômico, social e ambiental, e muitas vezes a própria exploração, né? Desmatamento, poxa, eu estou desmatando aqui para gerar bioenergia, mas é desmatamento, existem impactos ambientais associados a isso, sem contar as questões sociais e até econômicas. Ok? Isso daí é um ponto que tem que ficar bem claro para vocês. Isso daí nos leva a um segundo aspecto, porque é possível, nesse contexto, nós dividirmos a produção de bioenergia em dois grandes cenários. A bioenergia no formato tradicional, como a África conhece bem, e a bioenergia no formato moderno. Quando nós aspiramos à utilização de bioenergia para essa mudança da matriz energética para uma performance mais sustentável, é esta bioenergia aqui que nós gostaríamos de produzir. A utilização de processos mais eficientes, a utilização de bioenergia como biocombustível, né? E não apenas ficar na utilização tradicional da bioenergia, que geralmente está reclusa à utilização doméstica. Essa tabela ela mostra, ela faz um embate aqui entre o uso tradicional e o uso moderno, né? Nós observamos nessa primeira parte, né, que a utilização da energia tradicional ela é bem mais preponderante que a utilização da bioenergia nos seus aspectos modernos, né? Só que, por outro lado, ainda né, mas por outro lado, como era de se esperar, a bioenergia, na maneira tradicional, ela está associada a processos de eficiência muito baixo. Então, para gerar o mesmo benefício, você precisa de mais matéria-prima. Mais matéria-prima, muitas vezes, está associado a aspectos ambientais não muito interessantes, né, como desmatamento e assim por diante. A bioenergia em processos modernos, ela possui coeficientes de conversão, eficiências de conversão um pouco maiores, né? Mas é esse daqui, é esse tipo de bioenergia que nós queremos percorrer. E aqui eu respondo a pergunta que eu fiz a alguns slides anteriores. Se a bioenergia ela é sinônimo, ela está ligada a baixo desenvolvimento. E nós observamos nesse gráfico, aqui eu não estou usando o IDH no eixo X, mas estou usando, vamos falar de desenvolvimento como sendo sinônimo de dinheiro, né? Como sendo a renda per capita. E nós observamos que países ricos, de maneira tendencial, em países pobres, nós temos um consumo de bioenergia per capita maior. Então, se nós pegarmos talvez uma média aqui, ó, ficaria algo em torno nesse sentido, e nos países ricos, algo em torno nesse sentido. Então, nos países pobres, existe um consumo maior de bioenergia, mas como nós vimos nos slides anteriores, esse consumo maior de bioenergia, ele se dá nos moldes tradicionais. E nos países ricos, o consumo de bioenergia, ele não é tão, em média, ele não é tão preponderante quanto nos países pobres. Porém, existem países ricos cujo consumo de bioenergia ele é até maior que os países pobres. Ele é até maior que os países pobres. Ou seja, a bioenergia ela não tem uma relação exclusiva com baixo desenvolvimento. É possível se utilizar bioenergia, e essa que é a tendência, nos moldes, no framework, né, em parâmetros, em contornos sustentáveis. Nós temos, por exemplo, aqui o caso da Suécia, um país rico, cuja preponderância da bioenergia é considerável, não é pouco, né? Não precisa ir muito longe. Nós temos o nosso país. Cerca de 25% da energia ofertada no Brasil é proveniente de bioenergia. Anteriormente, nós tínhamos uma preponderância, na década de 70, né, nós tínhamos uma preponderância da lenha e carvão vegetal, muito associado aos usos tradicionais, né, geração de calor, principalmente, ou até de eletricidade, muito típico em setores residenciais, mas nós vemos que, embora o percentual de bioenergia ele esteja caindo na oferta interna total do país, a bioenergia hoje ela é ofertada já nos moldes modernos, e aqui principalmente carreado pelos derivados da cana-de-açúcar, leia-se
a eletricidade produzida do bagaço e etanol, que nós usamos nos nossos veículos. De novo, na década de 70, nós temos aí o consumo, né, de energia, bioenergia, principalmente no setor residencial, e hoje nós observamos que o setor industrial e o setor de transporte são os grandes responsáveis pelos consumidores de bioenergia em moldes mais modernos. Okay? Vamos dar uma olhada específica no setor de transporte. Falarei para vocês de alguns biocombustíveis líquidos e encerramos a nossa aula. O setor de transporte brasileiro, especificamente o setor rodoviário, né, nós temos certas características que nenhum lugar do mundo tem. Primeiro, que nós utilizamos etanol, embora aqui não apareça, mas nós utilizamos etanol desde a década de 30, misturado na gasolina, etanol de cana-de-açúcar. Em função das crises do petróleo na década de 70, foi inaugurado aqui, no finalzinho da década de 70, o programa Proálcool, né, que aumentou a mistura, né, de etanol anidro na gasolina, em azul um pouco mais escuro, possibilitou a utilização de etanol hidratado, chamados veículos, né, exclusivos de etanol, deu uma queda aqui na década de 90, queda proporcional, só que o aparecimento dos veículos flex, principalmente nos anos 2000, permitiu que a utilização de etanol, né, ela aumentasse nos próximos anos. Isso aqui eu estou falando de biocombustível, não, no setor rodoviário de maneira geral. Né? Frente ao diesel, nós temos o aparecimento do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, no primeiro governo Lula, nos anos 2004 e 2005. Nós temos hoje, né, são dados um pouco mais antigos, mas recentemente eu vi a notícia que nós chegaríamos à mistura de 12% de biodiesel no diesel. Hoje, uma mistura obrigatória. Hoje, no Brasil, não existe diesel puro, né? Os caminhoneiros, caminhões, ônibus, caminhonetes, cerca de 12% em volume daquele combustível que eles abastecem é proveniente de bioenergia, proveniente de biodiesel, significa biodiesel. Né? E nós temos aqui, por outro lado, a produção, né, o consumo de etanol anidro sempre misturado à gasolina, etanol hidratado, vendido separadamente, mas hoje com veículos flex é possível nós fazermos essa mistura. Como que se dá, em função da grande importância do etanol e do biodiesel no Brasil, formas modernas de bioenergia, que já tem uma relevância muito grande no contexto nacional, como que se dá a produção de etanol no Brasil? A produção de etanol, isso aqui é um gráfico parecido com o anterior, né? A produção de etanol no Brasil, ela é majoritariamente, assim, quase 100%, por enquanto, porque o etanol de milho está ganhando força, majoritariamente proveniente da cana-de-açúcar. Né? Então aqui existe um resumo assim, bem simples da produção de cana. Né? Cana-de-açúcar ela é moída, o caldo da cana-de-açúcar recebe um tratamento químico para tirar as impurezas. Né? Depois esse caldo ele é filtrado, parte desse caldo vai para produzir açúcar e parte desse caldo vai para produzir etanol. Hoje esse blend, né, ele acaba variando em função de preços de mercado e às vezes é justamente por causa disso, né, que às vezes o etanol fica muito caro porque é mais interessante para o usineiro destinar a cana dele para produzir açúcar, porque o açúcar está valorizado no mercado internacional. Então existe um trade-off aqui. Mas esse blend, né, esse mix, esse mix ele fica algo em torno de 40, 60. 60 da cana vai para produzir etanol, 40 vai para produzir açúcar. No caso do etanol específico, esse suco, esse caldo de cana, ele é fermentado, depois ele é destilado até 90 graus, né? E liquidificado, nós temos aqui a produção do etanol. Etanol hidratado, ele pode ser vendido separadamente, mas para misturar para gasolina, eu tenho que secar, tirar a água, né? A umidade desse etanol ele é seco, porque aqui eu tenho a produção de anidro. O que chama atenção na produção de cana-de-açúcar, e que está muito associado à sustentabilidade de um processo, é a reutilização de resíduos. Prestem atenção nisso. Economia circular está muito associado a isso. Isso daí o setor de cana já faz há muitos anos.
A moagem, por exemplo, da cana-de-açúcar gera o bagaço. Esse bagaço ele é queimado em caldeiras. Essas caldeiras, através de sistema de cogeração, que significa a produção de potência, eletricidade e calor simultaneamente, esse bagaço na caldeira abastece todo o processo de produção de açúcar e álcool. Então, as usinas de açúcar e álcool no Brasil hoje, todas elas são autossuficientes em energia. Ela não precisa de energia da rede, não precisa de queimar outro combustível para gerar energia para ela. Ela é autossuficiente. Então, um ponto interessante. E dependendo do processo que você gera essa eletricidade na caldeira, você consegue exportar a eletricidade para a rede. Eu posso afirmar para vocês que hoje, cerca de 4 a 5% da eletricidade que você consome, que está abastecendo esse computador aqui, é proveniente de bagaço de cana. Um outro produto, ou dois outros importantes produtos, né, tanto a torta de filtro, que é gerada na filtração ali, né, você coloca produtos químicos, o caldo forma certos gruminhos, essas impurezas entre aspas, né, e o caldo ele limpo, né, ele vai para o açúcar para produzir etanol, mas gera na filtração uma massa chamada de torta de filtro, e aqui na destilação nós temos uma grande produção de vinhaça. Tanto a torta de filtro quanto a vinhaça, hoje elas são utilizadas como adubo, fertilizantes no campo, reduzindo a demanda de fertilizantes químicos. Então, quando você faz uma análise do ciclo de vida, ou uma análise até de performance ambiental da cana-de-açúcar, a reutilização dos seus próprios coprodutos, dos seus próprios, entre muitas aspas, resíduos, acaba garantindo, não só em aspectos econômicos, mas acaba garantindo para o processo produtivo aspectos, contornos de sustentabilidade bem interessantes, né? Quando nós falamos especificamente de biodiesel, agora eu estou esquecendo os veículos leves, né? Pensando nos veículos pesados, são os grandes consumidores de energia, né, no setor de transporte do Brasil. O biodiesel ele apareceu no seguinte sentido, né? Nós temos aqui o diesel, aqui no meio, né, nessa coluna aqui do meio, e aí o diesel ele possui certas características, como viscosidade, número de cetano, ou seja, a resistência que faz a explosão, ponto de névoa, quando começa a congelar, né, em baixas temperaturas. E o diesel ele é um combustível fóssil, não renovável, e uma das alternativas de substituição, né, de mudança para abastecer esse setor é a utilização de óleos vegetais. Pessoal, a utilização de óleos vegetais é uma coisa sugerida no início do século XX pelo próprio Rudolf Diesel. Pra vocês terem uma ideia. Nos diários dele ele já falava, olha a ideia do cara. Nas colônias, talvez a utilização de óleos vegetais no motor a diesel seja aí um aspecto estratégico a ser considerado, porque as colônias elas podem seguir, elas podem se desenvolver sem depender do óleo diesel, que é produzido em alguns poucos lugares. A ideia do cara de segurança energética no início do século XX. Então, existe algumas tentativas de utilização do óleo vegetal in natura, né, em motores do ciclo diesel, só que o grande problema, ou um dos grandes problemas, é porque é principalmente esse daqui, ó, é a viscosidade. A viscosidade é a resistência, e aqui um determinado fluido, né, se vocês já viram ou vão ver, na matéria de mecânica dos fluidos, é a resistência que o determinado fluido tem a um movimento, né? Então, imagina um motor que foi projetado para um combustível com esse valor de viscosidade rodando com esse daqui. É muito comum se achar entupimento, essas coisas todas, né? Então, havia necessidade de converter esta bioenergia em um processo, né, em um processo que adequasse, que permitisse a utilização de óleos vegetais de uma forma mais adequada como substituto ao diesel. E aí nós temos o nosso querido biodiesel. O biodiesel nada mais é do que a transesterificação. Você pega os óleos vegetais, que são triglicerídeos, reage com o metanol na presença de um catalisador e você gera um conjunto de ésteres. Aqui, ó. E esses ésteres eles têm uma performance semelhante ao diesel, podendo ser utilizado como mistura. Então, a produção de biodiesel ela é um pouquinho menos truncada que a produção de etanol,
nada mais é do que uma reação de fato, né? Então você tem óleos e gorduras animais, você transesterifica, submete esses óleos e gorduras a uma reação química, álcool com catalisador, e você decanta depois, né? Você gera uma mistura bifásica. Aqui embaixo você tem a glicerina, que está aqui, ó. E aqui em cima você tem esse conjunto de ésteres que passa por purificação e ele fica assim, podendo ser utilizado na produção, na substituição do diesel, que é o que nós fazemos hoje. Então, no Brasil hoje, né, a produção de biodiesel ela cresceu bastante. Na Europa existe uma produção, se eu não me engano, maior até. O grande produtor, a grande região produtora de biodiesel no Brasil é a região centro-oeste, justamente porque a produção de biodiesel no Brasil ela é majoritariamente guiada pelo óleo de soja, em amarelo. Cerca de 70% do biodiesel produzido no Brasil hoje é proveniente de óleo de soja. E, espantem, segundo lugar, sebo bovino, que é um subproduto da indústria animal. Então, meus caros, encerro a aula falando... Esse aqui são os biocombustíveis convencionais. Encerro a aula mostrando para vocês fronteiras que o setor de transporte, o setor de bioenergia, aspirando processos de conversão modernos, né, eles enxergam aí para os próximos anos ou para os próximos pouquíssimos anos, no curto prazo. Alguns combustíveis líquidos avançados. Um combustível líquido que fala-se bastante é o etanol 2G. O que é o etanol 2G? Diferente do etanol 1G, primeira geração, que é produzido pela fermentação dos açúcares prontamente disponíveis no caldo da cana, o etanol 2G, nós temos aqui a célula vegetal, né? Nós temos aqui uma planta de bioenergia, a célula vegetal. Na parede dessa célula vegetal, você tem um emaranhado de celulose, formada por várias glicosinhas, né? Glucose. Nós temos a hemicelulose e nós temos a lignina, que segura essas fibras, digamos assim. Se você submeter esta parede celular, né, essa célula vegetal, a um processo, por exemplo, de explosão a vapor, você consegue separar essa celulose aqui. Você explode lignina e hemicelulose, você consegue separar essa celulose. E essa celulose, que é formada por várias moléculas de açúcar, você consegue submeter essa placa de celulose, né? Você consegue submeter a uma hidrólise enzimática, enzymatic hydrolysis. Então, enzimas específicas que transformam, que liberam, quebram esse bloco em moléculas de açúcar. Tendo o açúcar prontamente disponível, você consegue fermentar e produzir etanol. Então, existe, isso daqui é a rota, só para vocês terem uma ideia, isso daqui é a rota comum, convencional, para se produzir etanol, como nós vimos lá, né? Nós temos aqui a cana-de-açúcar, existe a moagem, a extração dos açúcares, a geração do bagaço, o bagaço vem aqui para a caldeira, né? Gera vapor e eletricidade. Por um lado, você produz açúcar, por outro lado, você produz etanol. Agora, isso aqui fica algo em torno de 80 litros de etanol por tonelada de cana. Agora, o que aconteceria se eu pegasse esse bagaço, ou pegasse a palha de cana, e bagaço de palha de cana é material lignocelulósico. O açúcar não está prontamente disponível. As células que compõem o bagaço e a palha de cana são desse formato. O que aconteceria se eu submetesse esse bagaço e palha a esse processo de segunda geração? Então, eu tenho aqui a entrada da cana, parte do bagaço e da palha vai para gerar calor e eletricidade, só que parte dele vem aqui para o pré-tratamento, para eu tirar a lignina e a hemicelulose. No caso aqui, existe até a possibilidade de utilizar a hemicelulose, né? Mas no pré-tratamento eu tenho aqui a celulose, ou a célula lignina, sofre hidrólise enzimática. Nós temos aqui as moléculas C6, os açúcares prontamente disponíveis, e já vem direto para a fermentação. Então, eu basicamente estou falando aqui que a rota 2G
você produz etanol de madeira, de biomassa, de qualquer tipo de biomassa, não apenas do açúcar prontamente disponível. É uma rota ainda muito cara, mas no Brasil nós já temos 2 plantas, né? Alguns problemas técnicos, mas vamos avançar. Não existe também diretamente uma competição com alimentos. Essa aqui é uma rota integrada, né? Tanto a produção G quanto a produção 2I. Ali eu estava falando de 80 litros, 85 litros de etanol por tonelada de cana. Aqui sobe para 120 litros de etanol por tonelada de cana. Okay? E para finalizar, um combustível que... Aquilo ali, o etanol para veículos leves, né? Mas aqui um combustível que ele está ficando muito famoso, existe já notas técnicas indicativas de produção dele, que é a produção do chamado diesel verde, né? E uma das formas de se produzir o diesel verde é justamente através de óleos vegetais. Os óleos vegetais você injeta hidrogênio, né? Então está aqui, ó. Os óleos vegetais são triglicerídeos. Você injeta hidrogênio, então você tira essa cabeça aqui de propano, né? Saca essa cabeça de propano, só que essas cadeias, né, essas 3 cadeias restantes, ela ainda tem bastante oxigênio, injeta mais hidrogênio, e aí você tem a geração de longas moléculas de carbono, e você pode picotar essas moléculas de carbono depois em moléculas, em cadeias de carbono, parecidas, semelhantes ao diesel, semelhantes a querosene, né? Então, das rotas de produção de diesel verde, sem dúvida alguma, a rota de hidrotratamento, ou seja, a injeção de hidrogênio, né? Você pode produzir querosene, pode produzir diesel verde, é uma das rotas mais promissoras. Produzindo diesel verde através de bioenergia. E por fim, e esse de fato é o último slide mesmo, fala-se muito da produção de biodiesel, né, ou de, enfim, substitutos ao diesel através de alga, né? Nós temos o cultivo de algas, precisa de uma área grande, né? Então, cultivo de algas em piscinas, né? Algas específicas, elas são alimentadas e essas algas produzem óleo. Desse óleo você consegue fazer biodiesel por processos similares como se faz biodiesel de óleo de soja. Agora, o que chama a atenção dessas algas, né, embora existam em vários lugares, não é um processo extremamente controlado ainda, né, é a produção. Enquanto você tira cerca de 450 litros de óleo de biodiesel, né, por hectare, se você considerar a mesma área de alga, você tira 12 mil, 100 mil litros, né, bem mais. Mas esses são aspectos, né, fronteiras, que certamente, em termos de bioenergia, vocês vão lidar aí nos próximos anos. Pessoal, agradeço aí, então, a atenção de vocês nesse aspecto, né, nesse primeiro aspecto de gestão de energia, sendo que o Brasil, sem dúvida alguma, ele é um Brasil vocacionado pela quantidade de áreas que nós temos, pelas condições climáticas, pela eficiência dos processos fotossintéticos que nós temos, pela abundância de biomassa que nós temos, resultante desses itens anteriores, nós temos uma vocação natural de produção de bioenergia. E a pergunta que se faz né, nós já estamos na frente em alguns aspectos, mas será que não vale a pena pensar num protagonismo? Então, é justamente isso que eu gostaria de deixar para vocês na aula de hoje. Tá certo?